Can you tell me where? Fala pessoal, estamos no ar, estamos com mais um vídeo em nosso canal. Antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, eu peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre, abriu, deixou o like, ativem o sininho para as notificações, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal. Se você já conhece o nosso canal, Facebook Progland, Instagram Prog_Land. Se você conhece alguém que produz música, envie o seu material ou produz música, se for o seu caso, envie o seu material via Groove, a gente faz resenha lá para o seu material. E também, por último, mas não menos importante, acesse o nosso site, proglandmusica.wordpress.com, resenhas exclusivas muito bem feitas pelo nosso colaborador e também membro da Progland, Thiago Menezes. E muito em breve, fiquem atentos, porque a gente vai abrir assinatura para vocês no Patreon, né? Enquanto nós não abrimos, se vocês quiserem contribuir para o canal, por favor, contribuam via Pix, progtalk2112@gmail.com. Introdutório feito, vamos abrir, entre aspas, a primeira temporada de Prog Análises de 2026, né? A gente já fez um Prog Análises, mas eu nem considero da temporada, porque era uma rebarba de uma pauta do ano anterior, né, que foi do Chris Squire. Então, vamos abrir a temporada de 2026, e eu queria abrir, né, antes de mais nada, eu já vou apresentar aqui os nossos fiéis companheiros, né, Ramon Cardinale, está sempre aqui, né, dê o seu oi pro pessoal. Oi. Bom dia, né, boa tarde. E Thomas Engel, aqui de novo. Salve, rapaziada! Como é que vocês estão aí? Achei que você não ia... achei que vocês não iam falar nada, assim, né? O Tommy pode falar mais aí. O Tommy tem que fazer um merchan do canal dele, que é bem legal. Por favor, depois assistam o canal dele, né? O canal lá de colecionismo. Por favor, rapaziada. Vamos deixar, inclusive, aqui o link. Todos serão bem-vindos, apareçam lá. Tudo de bom. E eu tava pensando assim, putz, cara, eu queria abrir essa temporada do Prog Análises com algo diferente. E a gente só fez até hoje, eu acho que na história da Progland como um todo, 2 vezes antes Prog Análises de discos dos anos 2000, que é algo que eu quero fazer mais esse ano, né, de discos recentes, porque temos clássicos recentes. Né, que foram o Remedy Lane do Pain of Salvation e o In Absentia do Porcupine Tree, que a gente fez ainda na época do podcast. Caralho. Ah, bom, tô aqui pensando, cara, eu nunca vi isso no YouTube, eu não vi Pain of Salvation. Mas aí é que tá, a gente vai fazer agora em vídeo aqui no nosso canal. Né? E eu falei, realmente eu não lembro de ver Pain of Salvation no canal no YouTube, pensando agora. No canal, e a gente em breve vai fazer, nem com o Porcupine, a gente vai fazer. E eu tava pensando, putz, agora estamos em 2026, a gente vai pensar em discos dos anos 2000, representativos do que foi o clássico, do que são clássicos, pelo menos para mim, do prog naquela década e etc. Exemplos não faltam. E esse ano é um ano redondo. Eu falei, putz, esse ano faz 25 anos do Blackwater Park do OPF. E a gente tinha feito a tier list do OPF, se vocês não assistiram, assistam, por favor. E, putz, vamos abrir essa temporada com o OPF. E a aí, gente já fez um Prog Análises também do OPF. Você lembra? Fizemos um Prog Análises do OPF, do Still Life, mas é anos 90. Né? E é bom que a gente já abre, né, essa temporada, que talvez a gente em breve meio que vire tipo um Gentle Giant aqui do canal, pra gente ir fazendo prog análises dos discos seguintes, né? Deliverance, Damnation, Ghost Revers, né? Por que não, né? E vamos fazer hoje e vamos hoje fazer o prog análises do Blackwater Park, que fez 25 anos agora em março de 2001. Olha aí, olha que capa. Essa obra de arte.
Esta obra de arte. Maravilhosa, né? Como é que é a traseira do É. seu CD, cara? E eu quero já perguntar para Eu tô você. querendo ver a rabeta dos... É, ó. Aqui. É diferente, ó. Tá vendo? Eu quero já Sabia. A perguntar minha para edição é vocês. mexicana, eu acho. Olha só. Tem diferença, né, da capa do CD. Sim. E a minha edição ela é mexicana, eu acho, ela é importada da América Latina. Eu encontrei um cara na internet vendendo num precinho muito legal. E vendeu um monte de CD do Opeth pra mim, cara. Eu acho que eu só tenho o Orchid, o Heritage, o Ghost Revers que saíram agora, e os dois últimos em CD nacional. O resto tudo eu peguei CD mexicano desse cara lá na Que Shopee. legal. E é oficial mesmo. Eu falei, não, sei lá, não é mexicano, vai saber se o cara não tá Caraca. botando Não é louco. russo, né? Não é russo, oficial. né? Não, joguei no Discogs, tudo. Oficialzinho, bonitinho. Aqui tudo super bem feitinho. Se for um bootleg, eu desisto de comprar CD hoje, porque se o bootleg chegou Mas nesse os discos nível aqui dele, já, muito bem feito, porque eu acho que a obra do Opeth saiu legal, né? Sim. Saiu, bem legal, é. Eu acho engraçado. Inclusive, esse disco, ele foi o primeiro disco do Opeth que saiu em muitos lugares diferentes. Sim. Saiu Eu acho que não, muito eu não mais. sei se saiu no Brasil. Eu acho que não No saiu Brasil, no eu não sei. Brasil. Não, no Brasil, eu acho que não. O que é engraçado, né? Porque são discos esporádicos que saíram aqui. Não teve. Não é como se a discografia inteira. Lançaram Orchid aqui na época. Aleatório. Depois só. Eu acho que o Ghost Revers chegou a sair depois. Mas não saiu. O quê? É legal que vocês estão falando dessa questão de relançamento. E eu já queria perguntar para vocês, né? Aqui no Brasil, a discografia do Opeth saiu pouca coisa, né? Ou muita. Sim, bem Eu pouca não coisa. lembro. Você falou muito dessa questão. Pouca coisa. E eu falei, o Orchid Blackwater saiu. Park não saiu. Olha esse discão, cara. Ave Maria. Essa aqui que eu tenho é a versão de aniversário de 20 anos. Puta merda. Então, 2021. Essa é uma reprensagem de 2021. Com comentários do Michael dentro, sabe? Falando sobre 20 anos do disco. Nossa. Coisa boa. Ó, Kelvin, eu puxei Essa no versão é Discogs muito aqui. bonita, cara. Então, né? Eu puxei no Discogs aqui, tem um total de 20 lançamentos do Opeth nacionais. Muita coisa. 20 geral. DVD, CD, a porra toda. Só 20, Nossa. tem um que é bootleg. Nossa. A Opeth tem muito público aqui, cara. Putz. E na real, desses 20, quase metade só é Opeth. Tem. Ó, que saiu Garden of Titans em DVD. Saiu Ghost Revers na época. Sorcerers. Pale Communion na época. Depois não teve relançamento. O Orchid em 2011. Agora o Last Will. Três versões do Encalda. A versão recente do Ghost Revers. Sorcerers. Versão recente também. E o Heritage. Só isso. E muita coisa faltando. Não teve Blackwater Park. Nossa. Não tem Blackwater Park. Pouco relativamente, né? Uma pena. E o público deles aqui é grande. Eu queria perguntar para vocês dessa questão do público, né? E eu queria perguntar, de verdade, agora para vocês, né? Já que a gente está falando do Blackwater Park, qual o impacto que esse disco teve para vocês e etc. dentro da discografia do Opeth? Como vocês conheceram ele e como vocês analisam ele dentro da obra da banda hoje? Pode começar, por favor. Cara, eu conheci... Na real, que o Opeth eu conheci no lançamento do Sorcerers, mas eu só conhecia a música Sorcerers mesmo. E na época da pandemia, eu tava pegando umas discografias inteiras para escutar, e eu peguei a do Opeth, escutei de cabo a rabo em ordem cronológica, e eu lembro que me pegou muito o Blackwater Park, mas não foi um negócio que eu surtei logo de primeira, assim. Eu lembro que eu peguei muito mais de primeira o My Arms Are Hers, o Ghost Reveries, o Watershed. Mas quando eu tava na Bravos, eu lembro que o Danilo, o guitarrista, abração pra ele aí, ele sugestão esta que foi acatada, de a gente tocar The Leper Affinity nos shows.
E eu lembrava mais ou menos da música, mas eu não lembrava com tanto detalhe. Aí eu Maneiro. parei pra escutar, até mesmo pra tirar a música. E eu lembro que eu fiquei tipo, puta merda, esse negócio é muito foda. Aí eu fui pegar pra ouvir o Blackwater inteiro, depois. Aí não teve como, mano. Leper, Bleak, Harvest, Drapery Falls, Dream for November, Funeral Portrait, a própria Blackwater Park. Então, pirei. Pra mim, é o melhor álbum do Opeth, disparado. E até hoje, cara, em muitos momentos eu falo, nossa, eu quero ouvir Opeth, eu pego esse cara aqui pra ouvir. Porque pra mim isso aqui... É o que você... Só uma provocação. É o que você mais pega pra ouvir, né? De todos. Entre esse e o Sorceress, os dois ficam pau a pau. Caramba. Nossa. Fases Você bem tava no nosso- distintas, né? Você tava no então. nosso vídeo da tier list do Opeth? Eu não lembro, cara. Tava. Quebrei a cabeça pra fazer esse vídeo. Eu tô Quebrei a usando a minha cabeça camisa bonito. do Sorcerers aqui, que é das capas mais bonitas do Opeth. Maravilhosa essa capa. Puta Só merda. que eu acho um dos piores discos do Opeth. Ih, rapaz. Eu acho Ah, não. bate com o que você Quer tá me dar? falando aí, cara. Quer me dar? Eu mando meu endereço aí. Tanto é que você eu manda acho que é o aqui. único disco que eu nunca fiz. Eu nem peguei esse disco em vinil ainda até hoje. Não fiz questão de correr muito atrás. Caralho. Eu gosto, é legal, mas assim, também não gosto. Mas você tem, só pra perguntar, você tem a discografia deles inteira em vinil, né, Ramon? Salvo engano. Ou é loucura minha? Faltam os dois primeiros, que também não me pegam tanto assim. E falta só o. E é Deliverance. colecionismo, Falta só o né? Deliverance. Falta o Deliverance. Assim, o Walk e o Morning Rise não são discos essenciais. Não faço questão. Assim, né? Só um adendo, quando você perguntou também, quando eu tava falando lá que eu ouvi toda a discografia, o Orc também foi um disco que me pegou bonito, viu? Como eu gosto desse disco, puta que pariu. É que você é fã de death metal, né? E Black Pra mim, também, pra pra caralho, mim. que tem lá. É. Eu amo esse disco. É. Acho maravilhoso. A primeira música, que é In the Mist You Was Standing, eu acho maravilhosa, cara. Uhum. A gente falou dele na eu lembro. Rasguei na tier elogios. list. Rasguei elogios. Eu acho só você mesmo. Porque pra mim o Opeth de verdade começa a ficar uma banda legal no Still Life, né? E pra você, Ramon? Pra mim começa a ficar legal no terceiro, no My Arms You Hers. Esse disco Mas- é espetacular. Ah, não, esse eu acho meio agudão, assim, meio... Mas esse disco aqui, cara, pra mim, eu acho um dos melhores do Opeth. Eu não sei se é meu favorito. É um dos, com certeza, mas é difícil, né? Falar o favorito do Opeth das bandas da minha vida, assim. Então, todos os discos têm uma importância. Eu comecei a ouvir o Opeth na época do lançamento do Watershed. Era o disco recém-lançado, assim. Eu ouvi muito Watershed. E comecei a ouvir, na verdade, pelo ao vivo que eles lançaram na turnê do Ghost Reverie, que eles lançaram ao vivo chamado Roundhouse Tapes, eu acho. Uhum, sim. Muito bom. E esse disco eu ouvi muito, né? Foi minha porta de entrada, acho, oficial pro Opeth. E lá tinha umas músicas desse disco aqui. Acho que eles tocam Blackwater Park. Não lembro qual mais aqui. Drapery Falls, talvez, não lembro de cabeça. E aí eu fui ouvindo em retrospectiva os discos que ele tinha lançado. Esse disco eu sempre gostei, mas não é como se assim, nossa, esse disco se destacou pra caramba no meio dos outros. Eu acho que eu gosto tanto desse quanto eu gosto do Still Life, que é um dos meus favoritos, do Ghost Reverie. Acho o Opeth difícil, porque é uma banda que tem uma discografia muito consistente, cara. Os discos é muito disco bom atrás do outro, assim. Tem muita diferença de nível, assim. Sei lá, são poucos discos que eu diria que são deslizes, assim. O Sorcerers eu considero um pequeno deslize pro meu paladar. Mas, enfim. É um disco que eu acho ele muito bom. Não sei se é meu favorito, mas é muito bom. E é um disco que talvez seja o disco mais importante da história da banda. Esse a gente vai falar Com sobre certeza. isso. Mas pra banda, esse é um disco Sim. ponto de virada. É um ponto de virada importante pra banda. A gente vai falar mais depois aí. Mas é um disco que eu amo demais, tá doido? E é um dos clássicos do rock progressivo contemporâneo. Com certeza. Eu tava até viajando nisso, né? Pô, esse disco aqui é tipo, sei lá, análogo, assim, ao Red, do King Crimson, sabe? Sim, De pode ser uma boa relevância analogia. relevância para um período. Uma Sem boa dúvida. analogia. A mistura de peso Sem- com a parte entroncada do progressivo. Peso, truncado, e o impacto, assim. Isso aqui é muito Sim. influente, né? Isso aqui influenciou muita gente depois. Sim, Uhum. com certeza. É uma analogia E muito até- boa, cara.
Pois é. E até fora do peso, né? De a gente, ter um novo movimento emergido ali, né? Porque o prog ali na Suécia, né? Daquele período de um estilo que o Opeth fazia, né? Porque o Opeth não era só barulheira, né? Desde o início, embora a gente já tivesse um tipo de som muito calcado no gutural, nos pesos das guitarras no Orchid ou no Morning Rise, né? Já desde o início, o Mikael Åkerfeldt, ele sempre foi um compositor muito... que ele procurou outras influências diversas, né? Tem até uma história muito própria desse disco, né? Que mais para frente eu vou falar. E o Blackwater Park, ele representa muito desse ápice, desse movimento do grupo, de outras influências para além do som agudo, mais do metal, que eles já estavam implementando desde aqueles discos, mas que desde Morning Rise, né, o Mikael Åkerfeldt já estava com umas influências mais folk, mais até da música tradicional sueca, e da psicodelia e etc., que outros grupos ali mais do metal, da cena black, da cena death, etc., do país, não implementavam. E por isso que o Mikael Åkerfeldt, né, tem uma entrevista fantástica dele, que eu usei até como grande parte de montagem de roteiro para esse vídeo, que é uma entrevista que ele deu para Metal Hammer em 2005. E na época, o Opeth estava completando 10 anos de carreira discográfica. O grupo começou em 2005, estavam lançando Ghost Reveries, né? E fizeram um apanhadão da carreira da banda e etc., aquelas perguntas todas, né? E ele fala justamente desse período inicial e de como o Blackwater Park foi um disco importante, dele solidificar mais um passo de mudança, de evolução dentro do Opeth, porque o Opeth era uma banda que, além dessa questão musical, nos primeiros discos, eles tinham um problema muito grande, porque eles eram uma banda, já estava ali ativo, o Mikael Åkerfeldt estava ali, etc., mas o grupo, ele não era uma banda autossustentável. Eles faziam o som deles, etc., mas eles não tinham se sedimentado como um grupo estruturalmente a ponto de, eu vou conseguir viver de Opeth. Eu até fiquei chocado com isso. Porque ele fala que nos primeiros discos, né, por exemplo, o contrato do Morning Rise do Orchid, eles estavam numa gravadora pequena, que era Candlelight, que era uma coisa bem metal mesmo, né? A Candlelight era muito de black metal também. Pois é. É uma clássica gravadora, inclusive. Pois é, sim. E a partir do Still Life, eles já estavam na Peacefield, né, que era uma gravadora ali também de metal, mas era não tão só do black, né? E aí eles já estavam nesse período, e uma frustração muito grande para o Mikael Åkerfeldt, que era que ele lançava os discos com o Opeth, tinha ali um sucessinho ali na cena do metal sueco, mas o grupo não era autossustentável para ser algo referente em, por exemplo, turnês. Ele fala, a gente estava 10 bandas, a gente começou em 90, 91 como uma bandinha de metal, em 10 anos de banda, até o período do Blackwater Park, a gente fez 1 ou 2 turnês, a gente não conseguia renda o suficiente para ser uma banda de estrada, divulgar propriamente os trabalhos e etc. E ele até estava inseguro em relação a isso, porque, a banda já estava indo para o 5º álbum de estúdio e cara, a impressão que ele tinha, né, junto com o Peter Lindgren, era, a gente está aqui, mas a gente não é visto, a gente não é ninguém, a gente está fazendo o nosso som, mas para quê? Cadê o reconhecimento do que a gente faz? No Blackwater Park, por sorte, teve esse estouro, né, propiciou com que a banda tivesse uma maior massificação, que na época não foi nem do disco em si, né? Hoje a gente percebe ele como um clássico, porque as pessoas redescobriram ele posteriormente, mas ele trouxe a visibilidade que nos discos seguintes, né, a partir do Deliverance, etc., o grupo passou a ter ao ponto de,
putz, agora a gente é uma banda que a gente consegue se sustentar, né? Foi o primeiro disco deles pela Music for Nations, né? Que é uma gravadora britânica. E ele fala, putz, foi importante, era o que eu queria, a gente sair daquele gueto sueco, né? E da gente ser uma banda referência do metal e da música do rock, do prog, de todo mundo, né? E que foi acontecendo gradativamente. Tiraram ele de um catálogo muito nichado, né? Porque, que você falou, a Candlelight é uma gravadora muito do black metal, muito focada no black metal. Se eu não me engano, tem lançamento do Emperor, do Dissection, tudo. E a Peaceville, ela também é do black metal. Inclusive, a Peaceville, ela é a gravadora dos caras do Dark Throne. Sim. Ela é a gravadora dos caras do Dark Throne. Então, ela também é bem do black metal e do stoner, doom, né? Então, ela é também uma gravadora muito nichada. Eles irem para Music for Nations, tirou eles desse catálogo de nicho e colocou eles num catálogo um pouco mais abrangente, né? E isso ajudou muito eles. E também eu vi uma entrevista recente do Michael também, falando sobre o aniversário de 25 anos desse disco. E, na opinião dele, esse disco aqui não é que ele é tão melhor em termos de composição do que o Still Life, que é o disco anterior, por exemplo. Ele fala que ele gosta tanto do Still Life quanto desse, acha os dois igualmente excelentes. Iguais, Mas o que pegou mesmo foi o entorno da música, né? Foi a assinatura com a Music for Nations, o fato de ser distribuído de uma forma que nunca tinha sido distribuído antes. E aí, claro, né? Talvez você vai falar do fator Steven Wilson também, agregou e tal. Então ele fala, ó, não é que esse disco é muito bom e por mérito do disco a gente estourou. Ele fala que não, foi só uma conjunção de fatores ali no entorno da música que fez com que esse disco fosse o disco que furasse mais a bolha. E ele fala que esse disco foi um disco meio tipo o que o 2112 do Rush foi, assim, que é um disco tudo ou nada, né? Faz sentido. Ele tá indo pro nosso 5º disco, fudido de grana. Ele falou, cara, a gente vivia igual mendigo, todo mundo junto, assim, ferrado pra gravar os discos. E se isso aqui não der certo, se a gente conseguir nenhum dinheiro com isso, não vale a pena. E ele fala uma coisa engraçada, ele falava meio tipo, pô, até o Blackwater Park, até o Still Life, na verdade, a gente tinha feedback nas nossas músicas, era assim, da galerinha próxima, das bandas que a gente fazia showzinho local, nossos amigos falavam, pô, essa música é boa, esse disco seu, hein, Still Life, música legal, pô. Porra. Só que ele tava cansado de ouvir feedback só da turminha, né? Ele tava carente, ele falou, pô, eu tava carente de ouvir feedback de outras pessoas, eu queria ver o que o mundo tinha a dizer da minha música. Foi só com esse disco que ele falou que ele começou a ter, agora a gente tá sendo validado, né, socialmente, mais amplamente, pô, fez um disco foda. Sim. Então foi ainda trazendo na questão das referências, eu não lembro de onde eu vi isso. Eu lembro que me falaram, mas eu não tenho uma fonte concreta para dar, né? Mas durante a gravação desse álbum, o Steven Wilson viciou o Mikkel em Jethro Tull. E você vê isso refletindo nos discos seguintes, muito forte, principalmente no Sorcerers, no Watershed, no Broken Union. Fala que o Steven Wilson que apresentou assim Jethro Tull para ele de uma forma que ele ficou super viciado depois. E é muito doido que, coincidentemente, o som do Porcupine Tree ficou cada vez mais pesado e metálico, né? Sim. Depois de se relacionar com o Michael também. E os dois são colecionadores, né? Ávidos de música, assim. Especialmente. O Michael veio fazer show em São Paulo aqui. Foi na Nova Barão. Aí na loja, né? Você vai encontrar a Nova Barão lá comprando disco. E nisso ele foi mesmo. Ele foi mesmo, não é brincadeira, não. Oi, tem as fotos, cara. E vai voltar agora, né? Só para contextualizar, né? Antes da gente falar do Steven Wilson, né? Que não tem como a gente falar da história desse álbum sem falar do Steven Wilson. Vocês acham que vocês vão pro show em novembro? Pretendo. Já comprei, eu vou. Ainda não comprei, mas eu vou. Eu vou porque esse último disco, o último disco pra mim é um dos meus favoritos da discografia do Opeth inteira. O Last Will and Testament. Eu quero ver muita turnê. Mas só uma pergunta, é ainda a turnê do Last Will and Testament? Ou... Não, agora a turnê do Last Will. Antes não era. Sim. É a turnê com batera novo e tal. Antes não era. Antes estava sendo ou o final da turnê do Encalda ou uma turnê assim, por entre fazer. safra, né? Porque eles estavam tocando coisa do disco já ano passado, por isso que eu pergunto. Os singles foram saindo no final dessa última turnê.
Por isso que eles foram Ah, tocando sim. algumas coisas do disco. Mas agora sim é legal. a turnê do disco. Ah, sim. Show do Opeth é muito legal. Animal. Cara, eu queria muito ir, e uma coisa que eu achei positiva, lógico, né? Os ingressos, eles não. Eles poderiam. É lógico, o ingresso hoje em dia todo é caro. Mas eu achei bem. Eu achei que ia ser mais caro do que efetivamente Sim. foi. E eu fiquei vendo justo, o valor achei dos justo. ingressos, eu falei, putz, cara, eu acho que Tá eu vou lá para pagável. São Paulo. Pô, vamos Tá lá, pagável. pô, vamos fazer um encontro Bora. pra Cara, ver não sei. vocês e vocês que estão assistindo o vídeo aí também, porra. Vamos lá. Fazer um Prog porque- Talks no bar. A gente Pô, leva a lapelinha, a gente Legal faz um isso. Prog Talks no bar. no Vamos, boteco. Legal isso, legal, legal. Vai ser lá no Espaço Unimed, né? Acho que sim. Acho que sim. É. De novo, Putz, né? cara, eu fiquei muito com vontade de ir. Muito. É porque eu não sei se vai dar por causa de questões financeiras. Esse ano tá mais perrengue. Mas a galera Mas, que tá putz, assistindo cara, o vídeo vai fazer um pix aqui. Vamos, pra ajudar aí, gente. ó. Putz, eu aceito, gente, eu aceito. Cara, Passa esse pra show vir lá tá cobrir bom. o Preço show. justo. E preço justo, hein? Preço tá bacana. E, putz, assim, quero muito ir. Quero muito ir. Mas, assim, eu acho que seria legal esse ano eles fazerem, sei lá, uma comemoração dos dois discos. Toca o Blackwater e o novo na íntegra, né? Putz, seria legal. Mas não vai acontecer. Seria maravilhoso. Eu A acho. gente ia sair Queria que eles precisando tocassem o tomar novo de na vinho íntegra. depois. Eu queria tocar o novo na íntegra. Isso é Porra. muito louco. Toca os dois na íntegra e bota a Deliverance 5 lá horas de... de show. Ó, Delivery, você não aguenta Não, mais ouvir, pô. cara. Meu Deus. 1 hora, faz 2 sets, faz igual o Steve Hackett agora, intervalo no meio, 2 horas de show, depois toca o segundo. Lembrando, inclusive, dá tranquilo, amigo. Em 2010, a banda lançou um DVD, né? No Royal Sim. Albert Hall. Royal Albert Hall. Tocou esse disco Blackwater Park Disco inteiro inteiro. já, né? Então isso já foi feito. E foi o único que eles escolheram, porque eles tocaram uma de cada disco, eu Um de adorei. cada disco. Eles É, botaram muito bom, uma muito de bom. cada disco. É um E DVD o incrível. Blackwater Park é muito bom. É muito Sensacional. bom. E tem a capa maravilhosa que eles parodiam O Concert for Group and Orchestra. É. Que é esse que o Mikkel fala que ele conheceu o Bruce Dickinson e que ele ia querer olhar o avião dele. É muito bom, velho. Cheio dos papos, né, cara? Muito bom, velho. Sim. E Sensacional. só para contextualizar, o Steven Wilson, né, ele foi produtor do Blackwater Park, ele entrou em contato com a banda. Interesse Né, dele, né? essa história é maravilhosa. Foi. Não, porque o que aconteceu, né? O Michael Kerfeld já conhecia o Porcupine Tree, né? Desde aqueles discos lá solo, né, que assim, foi lançado sob o nome Porcupine Tree, mas era o Steven Wilson fazendo tudo, com uma participação lá do Richard Barbier, antes do grupo virar grupo mesmo, né? Sky Move Sideways e coisas do tipo. E o Michael Kerfeld já curtiu o Steven Wilson, e o Steven Wilson recebeu o Still Life de um colega dele, que era jornalista, falou, putz, ó, vê essa banda aí sueca, Opeth, né, os caras metal, mas tem umas influência meio prog lá, vai ouvir. E ele ouviu o disco, adorou o som. Aí no Still Life ainda soltou, mano, deram uma puxada de aba aí também, mano, você vai gostar. Sim. E aí ele entrou em contato via e-mail com o Michael Kerfeld, falando tipo, putz, parabenizar ele, adoraria, quando eu estiver na Suécia, ou quando você estiver, sei lá, em alguma turnê europeia, me avisa pra gente se encontrar, uma coisa desse tipo, né? Gostei bastante. E o Michael Kerfeld, ele não tinha nem e-mail, era primórdios da internet. E eles já estavam nessa coisa de, tipo, mudar de gravadora, né? Eles estavam mudando ali de empresários, né? Nesse primórdio. Falou, putz, ó, a banda precisa se abrir mais para essas novas tecnologias de e-mail, né? Até para vocês receberem propostas de outras casas, de outros promotores ao redor da Europa para ajudar a vender a banda em contratos subsidiários até de discos, ou de uma turnê, uma mini turnê, uma Cobio, enfim. E ele fez um e-mail, né? E eles já tinham feito o e-mail. E o Michael, ele já tinha uma conta antiga do e-mail que já tinha sido disponibilizada, mas, putz, era uma conta que ele mal entrava, né? Ele fez uma nova e ele já reacessou essa antiga que ele tinha. E ele viu lá... 73@bol.com. E ele viu lá
o e-mail do Steven Wilson. Putz. E aí eles começaram a, tipo, conversar, né? E ele foi para a Inglaterra para encontrar o Steven Wilson, né, com na época a namorada dele. E o Steven Wilson até convidou eles, putz, passa aqui na minha casa, vamos ficar uns dias conversando, porque ele realmente curtiu muito o disco. Steven Wilson até em entrevistas posteriores fala que ele sempre percebeu no Mikael Kerfeld um cara que dentro do nicho em que ele tocava, o metal, ele tinha ouvidos, influências para outros estilos de música, para além só daquela cabeça do metalhead, que só ouve aquela coisa e etc. E isso motivou ele para uma possível colaboração, principalmente nessas questões mais acústicas, né? Mikael Kerfeld sempre utilizou muito o violão. O violão foi base fundamental de grande parte das músicas do Blackwater Park. E aí ele foi lá, conversou, e já nesse início ele já teve a ideia, putz, você quer produzir o nosso próximo disco? Até como essa questão de, putz, a gente precisa internacionalizar o Opeth, né? E até trazer influências de fora para a produção. Né? E aí ele já teve a ideia, o Steven Wilson topou assim na hora, os dois meio que fecharam. O Mikael Åkerfeldt foi lá para a Suécia e falou com os outros caras, né? Com o Peter Lindgren, majoritariamente, né? Que o Peter Lindgren também conhecia Porcupine Tree, etc. E eles dois bateram ali um martelo, falaram, ó, putz, vamos chamar o Steven Wilson para produzir o nosso disco. Os outros Martins lá, que eram da seção rítmica, eles meio que toparam, porque eles eram os mais novos ali do grupo também, mas eles confiavam no que o Mikael e no Peter Lindgren propunham, né? E aí eles começaram o processo de colaboração e foi difícil, inclusive, o Steven Wilson trabalhar com eles por uma série de questões. O Steven Wilson, ele é muito... Como é que eu vou dizer isso? Ele é considerado um cara meio... de personalidade forte, vamos dizer assim. Né? Não vou usar outros termos aqui, né? Chato. E o Mikael Åkerfeldt também é um cara de muita personalidade forte. A gente vê as entrevistas dele, etc. Inclusive, eu queria muito entrevistar ele. Nossa, ele tem uma visão muito aqui, crítica, muito ácida. Sim, ele é maravilhoso, assim, porque ele é um cara muito honesto e ele tem uma visão muito ácida, muito cínica até, irônica, sobre a banda, sobre a sua percepção e etc. E eu gosto muito de artistas assim. E ele também é assim, com a música que ele produz, né? Então tava até essa questão, até no início, putz, será que vai dar certo ali os dois juntos? E acabou dando, mas também por uma outra questão, né? Os primeiros trabalhos do Opeth, eles já trabalhavam com um engenheiro de som, que era um cara sueco chamado Fredrik Nordstrom. Esse cara coproduziu alguns dos trabalhos anteriores, pelo que eu estava vendo, né? O My Arms, Your Ears, ele trabalhou. O Still Life, ele foi um dos produtores e etc, né? E o Fredrik, ele trabalhava muito na produção, mas ele era mais um engenheiro de som ali. Quem tomava muito as rédeas da produção dos discos mesmo era o Mikael Åkerfeldt, e ele passava para esse cara mais os pormenores técnicos. E aí ele chegou, e quando ele anunciou, putz, a gente tem um novo produtor, o Fredrik ficou muito chateado com a banda, porque ele achou que ele seria alçado a esse posto de maior decisão criativa e titularidade mesmo na produção, além de ser um engenheiro de som, né? E nos primeiros encontros, assim, o Mikael Åkerfeldt, eles gravaram o disco inteiro no Fredman Studios, que é um estúdio de propriedade do Fredrik, né? Que era onde eles já tinham gravado antes, né? Eles não quiseram, tipo, o Steven Wilson até ofereceu, putz, vocês querem vir gravar na Inglaterra? Mas eles falaram, não, a gente não tem nem grana para isso. Vamos fazer aqui mesmo na Suécia, em Gothenburg. E aí eles fizeram a porra toda lá. Foi um disco que, já nesse processo, teve essa questão, né, de putz, o cara vai... Será que o cara e o Steven Wilson vai ter aquela guerra de egos? E o Fredrik e o Steven Wilson se deram maravilhosamente bem. Inclusive, o Fredrik, pouco tempo depois, ele falou até em entrevistas que o Steven Wilson foi um dos melhores produtores que ele trabalhou, porque o cara
ouviu tipo as sugestões todas do Frederick. Então, aquele problema de ego se dissipou, né, muito bem nesse disco. E é bom, a gente está falando de coisas positivas, né? E o Mikael Åkerfeldt, quase todos eles são unânimes em dizer que as gravações do Blackwater Park, embora tenham sido as maiores da história do Opeth, o disco demorou quase 3 meses para ser finalizado ali no estúdio, que era um tempo muito recorde para gravação, porque os discos anteriores eram um mês e meio, né? E eles ensaiaram pouco pro Blackwater Park. Eles tinham ensaiado só 2, 3 vezes e eles chegaram no primeiro dia do estúdio só com bases instrumentais das músicas. E eram 3 músicas só. Bleak, Leper Affinity e a outra eu não vou me recordar qual é. Eu esqueci de anotar. Né? Eu acho que, salvo engano... Eu acho que sim. Acho que é. E essas 3 eram as músicas que eles meio que já tinham. Instrumentais, assim, eles tipo, se reuniram 2, 3 vezes para passar uma coisa instrumental para não vir seco pro estúdio. E, putz, a gravação, eles são unânimes em dizer que o Mikael Åkerfeldt fala que, putz, a gravação foi maravilhosa, a banda, tipo, tava super em harmonia, muito bem, muito leve os períodos de gravação do disco, apesar do disco ter sido montado basicamente em estúdio, né, porque eles não tinham quase nada, eles tinham ali uma base de Leper Affinity, uns riffs maravilhosos, inclusive, e o resto das coisas foi muito sendo montado em estúdio por sugestões do Steve e etc, né? E isso tudo resultou no disco. Só complementando o que você falou, né? Também tô complementando porque eu assisti recentemente a entrevista, inclusive a gente está gravando esse vídeo aqui 3 de abril, né? O Opeth soltou uma entrevista sobre o Blackwater Park ontem, coisa assim. Caralho. Eles comentaram os 25 anos, né? Então tem um vídeo de, sei lá, 25 minutos de entrevista muito legal. Tem o Michael e o Martin Mendes comentando sobre a gravação. Sim. E aí o Michael fala um pouco disso que você está dizendo, Kelvin. Ele fala que nesse período da gravação do Blackwater Park, ele considera que esse foi o ápice do bom relacionamento daquela formação do grupo. O melhor momento da dinâmica entre eles ali. Todo mundo se dando super bem e tal. Então, esse clima positivo, eu acho que tornou muito mais fácil para o Michael, que é o cara de personalidade forte, como você disse, e muito centralizador, ficasse aberto não só às sugestões do Steven Wilson, mas de todo mundo. Ele falou que as demos que ele apresentou para a banda mudaram radicalmente em função das sugestões que ele recebeu, do Steven e dos outros integrantes. Então, por exemplo, a Blick... Ele estava com a cabeça mais aberta. A Blick era totalmente diferente. Ele estava muito aberto, de boa com a galera. Receptivo para caramba. Ele falou, porra, a Blick, eu trouxe uma demo, ela mudou radicalmente quando o Martin Lopes, que era o baterista na época, me apresentou um cara, que ele não vai lembrar o nome de qual é esse cara, eu suspeito quem seja, mas o Martin Lopes na época me apresentou um cara turco, que fazia uma música meio rock psicodélico, turco, de escalas diferentes, e eu acho que é o Boris Manso? Erkin Kokai, não sei, esse cara lá da... Como é que chama lá do rock anatólico, né? Mas, enfim, Manso, será? Talvez, tem os Erkin, tem essa cena ali das anos 70. Ele falou que eu ouvi isso apresentado pelo Martin Lopes. É das antigas? É um cara das antigas? Anos 70. Ah, tá. Aí ele falou, ouvi isso, me fez mudar muito da Blick. E a Blick assumiu muito mais esse som também meio anatólico, né? Esse som meio... assim, você vê isso na música. Então é um exemplo de como é que ele estava aberto pra caramba, receptivo, e as coisas se transformaram. Coisa que é difícil, porque, como eu disse, o Michael é muito centralizador. Para esse último disco, por exemplo, ele fala, cara, o último disco eu já chego com as músicas, inclusive com bateria já feita, tá aqui. Os caras vão ter um input, mas tem pouco espaço para aquilo ali. Mas no Blackwater Park... Ele é bem solipsista, né? Ele é bem na dele, ele manda tudo pronto. O Michael assim. É o Opeth, ele é o Opeth. Ele é um desses caras de banda, assim, tipo, sei lá, a gente falou Pain of Salvation, é o Daniel, né? É o Daniel. Ele não tem é a cabeça do cara, entendeu? E os caras sabem disso, né? Quem entra ali pro jogo, eles já sabem, né? Não tem uma briga, porque tem banda que tem isso. E o melhor é que o Michael não é nem fundador do Opeth, né? E nem é o fundador. Isso que é mais engraçado. Assim, os caras que estão lá respeitam, mas tem altas mudanças de formação também. Então não é como se fosse mil maravilhas ali, provavelmente. Pois é.
Eu tava perguntando Ele só essa pra questão. fechar, Kelvin, desculpa. Esse foi o Claro, ápice não. da dinâmica social do grupo, e ele fala na entrevista, ele faz assim com o dedo, né? E dali em diante foi só para baixo, e até culminar com uma mudança radical de formação. O Peter Lindgren saiu, né? O Martin Lopes saiu depois do Ghost Rider. Mas ali, esse foi o E ápice. pra mim foi o ápice da banda, né? E é loucura, né? Porque, putz, às vezes é o disco que eu mais gosto dos caras e a relação tava horrível, né? Tem umas coisas Mas é assim, aquilo, né? eu sou fã. O The Wall é um dos discos da minha vida e deu aquela merda toda, né? Nem sempre, né, gente? Às vezes a relação tá horrível ali. Sai de escala, né? Eu achei. É que o The Wall era adicional de insalubridade também, né? E também, aquilo ali era complicadíssimo. Foi legal que você falou dessa influência, né? Os caras eu achei Good que Vibes aqui, ó. Os caras da época na Good Vibes aí, ó. Sim. Eu achei que você tinha falado de influência, e foi legal que era uma influência antiga, porque eu achei que era o Aviv Geffen do Blackfield, né? Porque ele tem uma. Eu acho que ele ou ele é israelita ou hebreu ou algo do tipo, né? Aí eu não sei. E aí eu achei que era essa influência de Blick, né? Eu tenho uma coisa para falar também. Tem uma coisinha também. Tem uma coisa para falar também. Que uma banda que o Mikael Åkerfeldt foi muito influente para futuramente no OPEF, no estilo de trabalho, na questão até técnica, foi o Soilwork, que é uma banda também que estava gravando na época Suécia, né? no estúdio adjacente ali da Suécia, de death metal, né? E que foi ele, pro prog Steven depois Wilson, também. Ele e o Steven Wilson, na época, eles estavam ali no estúdio e ficavam ouvindo ali as gravações do A Predator's Portrait ali, e eles ficavam percebendo, putz, cara, esses caras têm umas questões técnicas assim que a gente vai implementar, até aqui um pouco no Blackwater Park, mas nos discos futuros também. Então também teve essa influência, né, muito grande. Tem a questão da capa. A capa é do artista Travis Smith, que fez maravilhoso milhares de capas do Opeth. Né? Antes, esse cara é um absurdo. Esse cara é um cretino. Né? E fez várias capas de disco do próprio. Ele é foda. Né? Muita coisa do Devin Townsend, que eu amo e tal. E também tem a questão do... inclusive a capa, o Michael conta, né? Cara, a capa, eu peguei o nome do disco, falei pro Travis, olha, o disco chama Blackwater Park. Faz o que você quiser com essa informação aí. Ele fez isso aí. Aí colocou o banco de praça aqui, mas totalmente soturno, né? O disco, a capa tem os caras aqui, tem uns vultos aqui, né? Pessoas. Eu vou dizer que essa capa eu acho linda, mas também tem a primeira capa, se eu não me engano, que é bem mais sombria, inclusive. A primeira capa do primeiro disco do Blackwater, que é bem mais sombria, inclusive. Não sei se é a primeira ou se é o relançamento. Essa aqui. Tá. Inclusive, quando eu reescutei esse episódio, e era essa capa. E era essa capa. A primeira vez que eu vi em algumas edições, a parte de trás do disco é essa aqui, na verdade. Isso aqui veio como encarte no meu, mas em algumas edições isso aqui é o fundo. O meu também tá no encarte. Tá no encarte. E sobre o nome do disco também, né? Você vai falar que é interessante, mano. A gente vai falar dele na faixa título, porque tem uma história fabulosa que ele então é pego de uma outra banda, mas é de uma história de um livro, né? Do Woman in White, que tem um plot até bacana. Eu até fiquei curioso para ler. Só um parênteses, uma coisa que eu descobri que eu não fazia ideia. O Travis Smith fez a capa do Sound of Perseverance, do Death. Não fazia ideia. Tem um site dele com as capas todas, né? Dá pra ver. Muito foda. Portfólio, né? Animal, cara, é um doente. O que vocês acham de Leper Affinity? Bom, eu não posso falar. Digam aí que depois eu vou falar. O Tommy tocou essa música, então, cara. Você toca guitarra, Tommy? Eu canto. Você canta, você cantou, né? Ele toca tudo. Ele toca tudo. Então, o que você tem a dizer sobre essa canção? Cara, a letra ela faz um triplex na sua cabeça, porque você demora 3 anos para entender. Eu adoro as letras. Você demora 3 anos para entender do que ela tá falando, e quando você acha que você entendeu, você descobre que você não entendeu porra nenhuma.
É normal, não Então, o que perfeito. você entende da letra? Porque eu tive uma compreensão, mas eu não sei se... É uma interpretação que eu acho que foi o Guilherme da Pravos que me disse, que eu achei que faz muito sentido, ela ser sobre abuso sexual. Nossa! Sim. Eu tenho uma pegada nesse sentido, de tipo, ser uma atração que é movida por uma repulsa, mas que você não consegue sair daquela coisa, né? De que você Sim. é manipulado para sentir atração por algo que você não deveria sentir, né? Uhum. Uma afinidade leprosa, nojenta. Sim. Putz, eu também tenho uma De pegada repente, nesse uma sentido. síndrome de Estocolmo. Porra, sim. Sim. E eu acho que tem um paralelo até com a segunda música, Bleach. Sim. Né? Mas eu acho essa faixa espetacular. Ela consegue te levar para várias passagens, acho que ela dura mais de 10 minutos, sem você enjoar, né? E a forma como os vocais são inseridos, né? Às vezes um atropelando, fazendo duas linhas, uma atropelando a outra, às vezes uma linha reta, aí entra um vocal limpo, tem um refrão, vamos dizer assim, né? Que é o Your body is mine to a hell. Pode-se chamar isso de refrão, né? Canta aí pra gente, faz uma palhinha aí. Você já cantou. Não, se eu cantar isso aí, vai acordar 3 quarteirão se eu cantar essa porra. E eu tô com dor de garganta. Vai dar direitos autorais aqui, né? Vai dar Eu tô com dor de garganta, tô strike. tomando chá. Vai dar strike no canal. Mas eu acho sensacional. Essa faixa é uma das minhas favoritas do Opeth. Cara, tem um riff dela. Tem um riff ali por volta dos 2, 3 minutos. Não, 3 minutos e pouquinho. Que, putz, parece um riff. Eu amo. Não sei nem se é o termo certo, né? Aquela parada de escala egípcia nas músicas, assim, etc. E tem um riff ali que me ecoa muito isso, né? Que é um riff assim do meio, né? Fora o vocal do Mikael Åkerfeldt, o instrumental da banda, que para mim é fenomenal, cara, fenomenal. Eu achei que essa música, ela naquele início, né? Eu entendo que é um recurso que você abre o disco, putz, é uma intro, né? Aquele início eu falava, putz, essa música é tão boa assim do resto, né? Que esse início só meio. Não precisa desses 40 minutos de um synth, assim. Segundos, né? 40 segundos. 40 segundos, né? Sim. Mas o OPF gostava. Eu tô tentando lembrar o riff. Eles gostavam disso. Tô tentando lembrar também. Puta, qual que é o riff que você tá falando, velho? Cara, a música é muito grande, cara. Tem muito riff. Então, tem que falar assim, olha, minuto 3 e 33 acontece um riff. Então. É porque eu tô tentando ecoar os riffs todos do disco, né? Aí agora eu vou... Mas enfim, é uma música espetacular, a construção dela é espetacular. O momento que entra a voz limpa é lindo, cara. Inclusive, uma coisa que eu tenho que falar, que eu tava reouvindo até o disco hoje... Deixa eu conferir aqui. É um... Tô ligado. Que fica alternando os lados do fone. Sim. Tô ligado. Vou fazer umas brincadeiras com a plateia. Eu lembrava desse, eu fui ver se não era música, se não era música errada. Porque eu falava, putz, essa é da primeira. Eu gostava de brincar com a galera nessa hora, ficar fazendo a galera levantar. Tudo. Mas uma coisa que eu tava reparando, enquanto eu ouvi esse disco hoje, que principalmente na Leper of Fringe, cara, como a voz do Mikkel tá bonita nesse álbum, velho. Como o timbre do Mikkel tá um timbre suave, tá bonita pra caralho. Você olha e fala, caralho. Principalmente nas músicas de vocal limpo, né? E o cultural dele nesse disco, assim... Espetacular. Eu ouvi... Cara, tá muito bom. E em determinados momentos eu confundo com uma guitarra. Eu falo, putz, isso é uma guitarra. Não, é a letra, é o vocal. E eu fico, putz... Fica muito bem feito, né? Porque o gutural ele tem que ter esse aspecto mesmo, né? E é muito limpo, muito limpo. Eu acho que ele não deve cantar mais esse disco na íntegra, e eu não sei, aí é um chutômetro, né? Porque eu não sou, entre aspas, informado, digamos assim, do repertório do Opeth, né? O que a banda sempre toca e etc, né? Embora a gente tenha umas ideias.
Drapery Falls Mas- sempre tá nesse disco. Eles estão tocando. Mas ao vivo, eu não sei se geralmente ela é um clássico assim dos sets, de sempre tocarem ela, sempre, né? Então Leper. eu acho que talvez seja Leper Leper não. Affinity. Não chega a ser tanto, não. Não chega a tanto. Então, Inclusive, uma surpresa muito boa foi nesse último show deles aqui no Espaço Unimed, da turnê do Monsters of Rock, foi eles tocarem Leper Affinity. Foi um negócio que ninguém esperava que eles fossem botar no setlist e eles botaram. legal. Essa versão que eu Mas tenho ele aqui de 20 aguentou? anos, aguenta. Ele aguenta tudo, cara. Aguenta tudo. Não, Kelvin, o primeiro show que eu fui foi em 2022. Eles tocaram. Ai, cara, qual que é o nome da música? É uma do Orchid, que é longa pra caralho. Ah, é 20 minutos lá. a maior música do Opeth. É. Esqueci. Ai, cara, deu branco. É aquela. Eu lembro que eu Os falei fãs sempre dela. pediam, assim. Eu acho ela super estimada, assim, cara. É legal mesmo. Black Rose Rose Immortal. Black Rose Immortal, Isso. Ele tocou Black Rose Immortal no show de 2022, mano. Mas assim, ele consegue tocar, ele vai tocar tudo, ele toca Discrepancy, só que ele vai adaptar pro modo como o vocal dele funciona hoje, né? Na minha Não, eu opinião, pergunto se ele aguentou por causa do gutural, né? então, Porque mas o ele gutural desse ele disco mudou, aqui ele mudou muito o jeito pesadinho. dele, mudou muito o jeito dele de fazer gutural hoje em dia. Pra mim, o Still Life marca o início do ápice do vocal gutural do Michael. Esse ápice vai até, essa coisa muito de fã doente. Esse ápice do Fã gutural do doente. Michael vai até antes do Watershed, até 2006. Dali, ele já começa a largar um pouco o gutural de lado, o gutural dele já cai em qualidade, até chegar nessa fase onde ele largou o gutural por completo. Né? Sim. Que pra mim foi a melhor fase. Só que o vocal limpo dele vai demorar mais para chegar no ápice. O vocal limpo dele, ele começa a explorar todas as potencialidades, é justamente na fase prog rock. Assim. Então aqui, apesar de soar bem, ele canta muito bem, ele mesmo fala na entrevista, ele fala, cara, hoje eu cantaria isso aqui muito melhor. Eu acho que o auge do vocal limpo dele é no Encalda, cara. Não, essa época do Encalda, pra mim, merda. esse disco, o último disco, ele tá cantando assim, absurdamente. Muito mais do que Blackwater Park, na época do Blackwater Park. Mas ainda assim, os vocais dele são muito bonitos. Mas assim, hoje seria melhor. Leper Affinity tem aqui, nessa edição de 20 anos, tem ao vivo aqui, ó. Tem uma versão ao vivo dela, o disco encerra com uma versão ao vivo, com a formação. Eu adoro essa música, cara. Não é da minha favoritaça do Opeth, do disco, assim, mas música que eu adoro. Eu acho lindíssima, mano. Muito completa. E ela tem Esse é um outro, né? Ela é completa. Ela, inclusive, tem o final, já com o pianinho do Steven Wilson ali, né? Podemos já falar de Bleak, né? Bleak com feat maravilhoso do Steven Wilson. Steven Wilson fazendo lead vocals, né? Fazendo vocal principal aqui. Porra, sim. Eu acho que vocalmente essa é a melhor música do disco. Talvez. Não, é difícil. Putz, eu fiz anotação sobre todas as músicas, né? Mas tem umas que, putz, Dirt for November. Não, calma. E a música final. A música final é um magnum opus, assim, pra esse disco, pra mim. Mas, cara, voltando, Bleak é muito bonita, né? E eu acho que ela se relaciona com o anterior que a gente estava falando, pelo fato de que Bleak, ela para mim, a letra dela parece um encerramento de um relacionamento, né? De você deixar ir, de você ficar ali atônito por causa de tudo, você processando tudo que aconteceu, mas ser algo necessário para você ir, né? Para você deixar ir ou algo do tipo, né? Sim. De letras eu deixo sempre para vocês, cara. Eu sou um fã raso. Mas essas letras aqui são bem interpretativas, assim, no nosso modo, porque... São bem abertas, né? Black metal, essas bandas de metal, elas usam muitas analogias, né? Acho que tem sempre essa pegada de vamos pintar uma cena bem bleak, no geral as letras, umas cenas sim, né, obscuras, enfim. É algo bem gélido, né? Mas essa música aqui, eu já prefiro, mim... por exemplo, eu já acho mais legal as faixas as letras mais recentes, né? Tipo do último disco, né? Então tem uma historinha ali que é direta. Historinha, né?
do teu É muito testamento. bonito. Mas eu gosto muito das letras emocionais do Mikael Åkerfeldt, assim. São as Eu que mais acho que me ele pegam, tem, cara. São as que Tem mais me umas eu pegam. acho que ele tem uma sensibilidade muito boa, para além Porra, dessa coisa cara. tipo historinha, né? O Damnation inteiro, tá ligado? É. No Encalda Veneno, o encerramento com All Things Must Pass, tá ligado? All Nossa. Things Will E, Pass. Linda pra e também, caralho, tá ligado? By the Pen I've Seen in Others, essas coisas são Porra. muito boas. Oh, Mas, e Pain. também, uma coisa que quando a gente fala, tipo, o lado emotivo do Mikael Åkerfeldt, né, e as pessoas não falam tanto, né, até o lado emotivo de demonstrador de raiva, né, que Porra. tem outros momentos aqui desse disco também, né, até pela natureza cultural da coisa, de ser uma música pesada, no Deliverance, né? Porque o Deliverance e o Domination são discos irmãos, né? Um disco é da raiva do processamento O outro é do luto. e o outro é da tristeza, né? Sim. Então, tem também esse lado, né? Da raiva como também um canalizador daquele sentimento muito profundo. E ele, para mim, faz isso de uma maneira muito boa. Sua meretriz. Pois é. Então, De quem será que ele bem está feito. falando pra soltar essa, tá ligado? O Opeth, as letras, pra mim, tem até meme entre os fãs do Opeth, né? E as letras, no geral, tratam de quê? De sorrow, né? De tristeza. E é sorrow porque quase toda música do Opeth, o Michael vai usar a palavra sorrow. Né? Tem até um meme, tem um vídeo assim, que é lá, tipo assim... compilado de sorrows. Compilado de sorrows, né? E tem um meme tipo... que é, tipo assim, é o desenho, tipo assim, de um mapa, aí tem lá o país. O país, o território é o país Opeth. E ele é cercado de um oceano, né? Tem Ocean of Sorrow, né? Que é uma frase de uma música. É uma frase de uma música do Watershed. É tipo aquele meme super maldoso que fazem com White Snake, né? Que tudo é love pro David Coverdale, né? Não, mas o Mikael Åkerfeldt. Mikael Åkerfeldt é assim mesmo, né? Mas eu acho muito bonito, cara, as letras dele. Não, real. Tem beleza, né? É a sua beleza. É muito bem feita. E Bleak eu acho que é uma música que eles também tocam ao vivo bastante, né? Eu acho razoavelmente, né? Sim. É bom que esse disco eu acho que não tem nenhuma música que tipo eles ignoraram ou tocam. Tem uma. Tem. Tocam tem uma porque... ignorada aqui. Eu ia chegar nela depois. Tem umas duas ignoradas aqui, na real. A Harvest, que pra mim junta com é um dos melhores momentos do disco também. Emendada com Bleak. Uhum. E é uma música que... essa daí, cara. Pelo amor de Deus. E é uma música que eu tava vendo, né, que ela sofreu muita mudança do que era a versão antiga para a versão final do disco e etc, porque ela surgiu no violão, mas o Mikael Åkerfeldt tinha feito uma melodia mais de guitarra nela, usando mesmo as harmonias, o estilo de tocar, né? E o próprio foi uma das grandes sugestões do Steven Wilson, né? De, putz, deixa essa música como algo do violão que vocês já estavam fazendo, né, e desenvolvendo para a versão do disco, né? E o Mikael Åkerfeldt, ele fala que essas intervenções do Steven foram muito importantes para ele, porque tornou o disco muito... Ele usa até um termo, eu não sei nem se ele reusa nessa entrevista mais recente, né? Se eu tivesse visto, eu até trazia algumas infos dessa entrevista pro que a gente está falando. Mas é uma coisa que ele fala que deixa o disco respirar, né? Em termos de arranjo, em termos de dinâmicas instrumentais, né? E essa música eu acho muito boa, porque ela faz essa relação, né, do próprio da colheita, né, de como a nossa vida é uma sucessão de coisas, né, até depois de quando a gente não está mais aqui, né, principalmente depois da vida, né, até uma coisa meio afterlife, né, da vida após a morte, de como tudo que nós passamos, do que nós vivenciamos espiritualmente é uma colheita constante do que a gente planta e do que a gente plantou durante toda a vida, daí o título da música.
Então eu acho essa música muito, muito, muito boa. E eu não me canso de dizer o quanto o trabalho do Michael Eichenfeld nos violões é algo singular. Assim, Não, esse cara tocando violão, puta que pariu. É muito bonito, é muito Puta bonito, que pariu, mano. é muito bem feito. E eu acho, assim, um dos motivos pelo qual mais me dói o Storm Corrosion não ter continuado, porque o trabalho dele naquele disco também de 2012 é... Mas pra vem mim aí, é... tá? Eu tô sabendo que vem aí, né? Uma Mas colaboração. eles falam isso há quantos anos? Não, mas Vem agora é real, tá rolando. Vem o quê? Mas assim, eu só vou acreditar quando tiver o disco, entendo. eu acordar e eu ver o disco Tem as no notícias, perfil sim. deles. Vem o quê? Porque Nova colaboração entre ele e o Steven Wilson. Ah. Tá demorando, hein? Porque eles sempre falam isso. Eles falam isso há mais de um ano. Em 2013, eles já estavam falando que estavam gravando o segundo disco do Storm Corrosion. Então, eu não levo mais do que eles falam a sério, não. Né? E não dá pra entender por que eles estão nessa xereca toda, velho. Que porra, velho. Putz, é. Qual que é a dificuldade, mano? Você tem dinheiro agora, tá ligado? Essa música Harvest aqui, pra mim, velho, ela é... Se você pegar nos discos anteriores, o Opeth sempre teve uma balada de sorrow, né? Uma balada de tristeza. Uma balada de sorrow. E aí eles têm Benighted, que é do Still Life, tem Credence, do My Arms. Essa é São linda, as duas hein? músicas. Puta que pariu. Só que eu acho que Harvest é tipo assim, a irmã mais madura, assim, a evolução dessas músicas. A banda chegou numa forma mais madura, de fazer um arranjo mais belo, mais completo. Fizeram a balada que até esse momento aqui da discografia é a mais bela de todas. E só um parênteses de uma coisa que eu me liguei, que o Opeth não é uma banda, eles têm alguns covers, mas eles não fazem corriqueiramente covers, né? Mas quando eles resolvem me meter um cover de Iron Maiden, eles pegam a música do Iron Maiden com mais sorrow na letra, que é Remember Tomorrow. Faz sentido. É. Pra rimar com Tomorrow, né? Sorrow Tomorrow. É. Se Essa Tears música of the Dragon não fosse do Bruce Dickinson solo, né? Não que isso fosse um impeditivo também, eu não duvido nada que o Opeth ia regravar essa música, mas enfim. Eu não duvido que o Mikkel meteria essa. Tipo, mano, eles já gravaram Alice in Chains, tá ligado? Por que eles não gravariam Tears of the Dragon? É, pois é. Mas essa música também, Harvest também tem vocal do Steven Wilson pra caramba no arranjo aí. Sim. Não sim. como lixo. Vale lembrar desse disco, cara. Vale lembrar, foi até bom você ter falado disso dos backing vocals, ô Ramon, porque Blackwater Park ele tem o backing vocal do Steven Wilson em 4 músicas, né? Em Bleak, em Harvest, em Funeral Portrait, em The Drapery Falls, né? Grande parte desses backing vocals, né? Em Harvest ele fez, entre aspas, a voz limpa, né? E o Steven Wilson, em alguns momentos, emulou uma voz mais, não gutural, mas uma voz mais grave e grossa para as músicas e para algumas partes mais pesadas das outras composições. Sim. Foi legal vocês terem falado disso da frequência dos setlists, né, do Opeth, né, para as músicas e etc, e porque eles geralmente sempre tocam, né, e eu vou começar a fazer aqui, né, o levantamento das músicas, né, no geral, né, conforme eles forem executando, né. Porque eu tô dando uma olhada aqui nos repertórios e essa música, no geral, ela é uma música também meio que, putz, eles não tocam tanto ela, né? É uma música que poderia estar mais presente. Embora a última vez que ela tenha sido tocada foi em 2023, na turnê sul-americana, né? Aqui no meu disco tem um depoimento do Michael, no aniversário de 20 anos, e ele fala que essa é uma das músicas favoritas dele, desse disco. Nossa, legal! É a música que ele falou, pô, essa música eu poderia compor hoje, assim. Se identifica ainda com ela. E é uma música que anuncia claramente... Essa música... Eles tocaram ela naquela turnê de 2010, com o disco inteiro,
e depois só agora, em 2022 para 2023, né? Até antes, eles tocaram mais ela na turnê do Damnation, em 2003. Isso que eu ia dizer, porque é a nunca música mais. que Nem na turnê do disco original. Essa música anuncia claramente o que vem aí em seguida com Damnation. É uma música que poderia estar no Damnation tranquilamente. Ela já é o clima do Damnation. Harvest. Faz sentido ela ser tocada na época do Damnation, essa turnê. É uma ótima música. Até agora a gente tem 3 ótimas músicas. Sim. Só que ainda tem nesse disco, na minha opinião, músicas que estão acima de ótimas. Que ainda não apareceram. Que vão aparecer daqui a pouquinho. A primeira vem aí, pra mim. É. A primeira vem aí. Essa aí. Drapery Falls. Vocês têm Drapery algo para Falls. acrescentar? Se tiverem, vão Drapery falar. Falls, que eu Drapery Falls parinho. pra mim é uma música além, assim. Tanto é que Ela é excepcional. ela já é mais presente nos setlists. Você pode olhar aí. Inclusive, eles tocam, recentemente eles têm tocado. E eu gosto muito da Musicaço. dinâmica Essa é musicaço. instrumental dela, né? Porque Espetacular. ela tem um Espetacular, cara. crescendo, né? Você não. Sim. Ela tem uma das melodias simples, mas mais bonitas do OPS, em combinação com a harmonia, acho que agrega muita melodia, mas é o início, né? Simples, Uhum. né? Mas funciona tão bem com o arranjo que eles fizeram, né? E é tão Tem um lindo. sustain forte também nessa linha de É, guitarra. tem um sustain que eles usam aquele e-bow de guitarra, né? Aquela Sim. paradinha que faz o som ficar Sim, infinito. infinito, né? Eu gosto Fica da coisa dinâmica maravilhosa. de quando você ela vai crescendo, né? Porque ela começa meio acústico, você vai pensando. Nossa, isso é legal demais esse início, cara. Nossa. E vai entrando a banda e etc. Até para a explosão dos sentimentos, E né? quando isso volta no fim também, né? Puta, cara. Uhum. Muito bom. Puta É merda. o final, né? Uma recompensadora, assim. Muito bom. Sim. Né? Essa música, E essa música pra mim é ápice do disco. realmente É é um gold, é gold essa staple, né? música. Essa é um clássico. É gold, Essa é um sim. clássico. Essa é fan favorite. Essa é fan favorite. É. Sim. Inclusive, a última vez que tocaram ela foi em fevereiro. Né? Ela é bem presente no setlist, ela é bem presente. Não, é. Eles E vão eu tocar, entendo, vão tocar aqui em assim, São Paulo, com certeza né? vão tocar. Vão, Essa vão. música tem o Steve Wilson também. Vou fazer um backing vocal. Não tem o quê? Tem o Steven Wilson cantando essa Tem. música aqui Ah, tá. também, né? Fazendo os backs. Não falei. É porque você começou Quase a falar e você parou, aí eu fiquei, putz, será que eles Será que será que deu ruim esqueceu aí? alguma coisa? Essa Eu música é gosto destaque também- total, cara. Meu Deus. Eu gosto. Cara, pra mim, eu gosto muito dessa música Eu destaco, claro, a banda toda, né? É chovendo molhado, putz, falar que os destaques das músicas são os caras. Mas eu gosto muito dessa música em específico, da seção rítmica do. Tem uma Martin parte do Martin Lopes e do Martin Mendes que o tá sim, que é muito pegada assim ali por volta do ápice mesmo da música, que eu achei muito bacana também, porque acentua aquela explosão, mas não fica uma coisa muito linear que eles já estavam fazendo, porque eles já estavam no e eles poderiam manter isso, né? Porque a grande parte da intensidade está no vocal e nas guitarras, né? Mas, putz, ficou muito bacana. Mas é Eu gosto muito dessa sessão muito, final. muito legal também. você ter falado isso, Kelvin, porque eu sempre senti que nesse disco aqui, o Martin Lopes e o Martin Mendes começam, ainda não tão plenamente, mas eles começam a desabrochar também, assim. Sim. As baterias começam a ficar um pouco mais interessantes do que elas eram até no disco anterior. E o baixo também. O baixo começa a ter uma presença. Acho que nesse disco que o baixo tem uma presença que nunca tinha tido nos discos do Opeth. Porque Você o My acha? Arms You Hearse, e o terceiro disco, o Michael gravou o baixo, porque não tinha baixista para gravar. Caralho. No Still Life é o primeiro disco com o Martin Mendes. Tá chegando. Uhum. Nesse disco eu sinto que ele se soltou um pouco mais e tal. E acho que vai se soltando até hoje. Hoje eu acho que ele toca muito mais e aparece muito mais. Mas os dois Sim. estão evoluindo, né? A batera e o baixo. Acho que o batera, inclusive, o Martin Lopes, nos próximos discos vai estar tocando ainda mais. Mais criativo, Porra. usando mais. Assim. É. Mas aqui já tá num momento bem legal, mentalmente. Cara, vocês falam, essa música também, ela para mim é bem sintomática dessa evolução do Opeth, né?
Porque tem uma sessão ali, Muito madura ela. entre os 8 minutos antes da corda final, que para mim é uma coisa totalmente orquestrada até, e até meio tuliana, já tuliana, né? Essa melodia me parece que é uma melodia de que eles talvez tenham reaproveitado do Jethro Tull, que é aquela... Steven Wilson, Steven Wilson, cara. Mãozinha do Steven Wilson aí apresentando o Jethro pro Mikkel. Pois é, e eu acho muito boa aquela melodia, né? Eu fico, putz, essa melodia que é o final, né? A transição para a corda. Putz, se não tivesse vindo antes, eu ficaria ainda mais feliz, assim, né? Tinha que vir antes. Sim. E aí eu, putz, essa música eu gosto, eu sou bem suspeito para falar, porque eu acho que a grande riqueza dessa música tá justamente nesses elementos todos conjurados nessa composição, né? Então, eu acho que Drapery Falls, a letra também dela é muito boa. Mas vocês no concordam, geral. vocês acham também que... Que é aquela coisa da dor da passagem do tempo, né? É muito... Fala de letra aí, cara. A letra não fala. Não tem muito de que dizer, porque a música, ela meio que fala... Putz, o tempo está passando e essa coisa da sua relação com o passado e de um saudosismo que não pode te prender a esse passado o tempo todo, né? Ao mesmo tempo que você tem todas aquelas questões de escuridão, de sombrio, do medo e etc, né? Então tem essa questão, né, de você lidar com uma saudade ou lidar com uma nostalgia, mas também daquilo te aprisionar nesse meio termo, né? E de não ser uma escuridão para você, né? É muito meio que nesse sentido, entende? Embora para mim tenham outras letras desse disco que sejam bem menos fantasiosas, né? Mais explícitas até no significado. Mas é aquilo, né? Essa música é ótima, extraordinária. Vocês acham que essa música, vocês concordam que essa música, ela tá, para vocês, né? Ela tá um patamar acima das que vieram antes ou não? Pau a pau. Eu acho que sim. Pau a pau? Pau a pau, porque eu acho que as de antes são também igualmente maravilhosas, cara. Não, entendi. Essa daí, ela é uma obra de arte, mas a gente tá falando até agora de 4 obras de arte, tá ligado? Entendi. Pois é. Então, acho que estão tudo no mesmo corredor do museu, assim, saca? Pois é. Mas eu talvez... Essa seria, na minha tier list, essa estaria naquele degrau Szinho, assim, né? Enquanto as outras... eu gosto muito da primeira também, de Leper Affinity, mas eu acho essa melhor, né? Mas pra mim, a menor música do disco ainda vai vir. A minha também. A minha favorita é Leper. A próxima, Dirt for November, ou não? Great for Não, November. não é. A minha favorita do disco Great for November agora. A minha Dirt for November, pra mim, é o ápice. Eu amo essa música. Não, essa música... Essa música, pra mim, é única na discografia do Opeth. O Opeth nunca fez algo Não, é o que a gente tá falando, tipo, esse disco é realmente uma parada ultrassônica, uma parada bíblica, tá ligado? É um disco essa que... é a música, pra tá mim, ligado? é a música mais sorrow, e olha, a música mais sorrow, talvez, da discografia do Opeth. Caralho! A ambientação dessa música, o clima, essa música tem um clima de mantra. É um mantra de sorrow, de tristeza pra mim, assim. E ela destoa, talvez, também, porque isso eu ouvi o Michael falando, que é a única música que teve uma contribuição muito grande, em termos de composição, do Peter Lindgren, outro guitarrista. Pois é. Ela já destoa, já é diferente, tem uma coisa diferente. Assim. Essa música é sombria ao extremo, ela é pesada. Ela é pesada, cara. Ela te pesa o ambiente de um jeito que nenhuma outra música desse disco, pra mim, pesa. Apesar de ser repleto de sorrow aqui. Mas essa música é pra mim especial. Eu amo essa música aqui de paixão, mexe muito comigo emocionalmente, e é uma música extremamente esquecida. Eu nem sei dizer se foi tocada ao vivo. Talvez já tenha sido... talvez naquele show ali. É uma música que tem um clima diferente. Essa música é diferente. E ela é uma música que ela fala justamente da morte, mas do se libertar desse algo sombrio, né? É o Requiem do Novembro, né? E o Novembro Sim. tem a imagética do mês mais sombrio do calendário. Isso é histórico, gente. Isso aí é desde da época do surgimento do cristianismo. Não à toa fim do ano, no geral, né? Final do ano, a partir de outubro, assim, que outubro já tem aquela coisa do Halloween, aí tem novembro,
Eu acho que isso Dezembro também. é muito centrado do europeu, né? Assim, a É, chegada do dezembro inverno, assim, também. o Você inverno tem tá chegando, sabe? o Essa coisa Catatonia, que tem o Dance of December Shows, né? eu acho que é muito europeu. Assim. Exatamente. E essa música, ela vai justamente dessa despedida, desse requiem, né? De, putz, a gente deve deixar esse sentimento para trás e, ao mesmo tempo que aquilo é uma coisa muito muito forte dentro de nós, porque a mortalidade existe, ela está aí o tempo todo, tudo morre fisicamente e metaforicamente também. Então essa música ela é muito bonita, assim, e para mim ela é uma das melhores do disco. Hoje, para mim, ouvindo. Eu não sei, Cara, eu salvo a introdução eu dessa dela. música, cara, o Michael cantou a introdução dessa música com violão. Isso já te pega assim, nossa, isso é muito belo. Não, o trabalho dele acústico nesse música, disco essa é a horroroso. música mais. Eu gosto de superlativos, né? Eu adoro falar essas coisas. Essa é a música mais não sei o quê. Essa é a música mais subestimada da discografia da Path pra mim. E uma coisa que mais lembrado do que é, assim, acho. E uma coisa, para mim, uma coisa que eu não lembrava disso também. Eu não lembrava que o Blackwater Park era um disco tão centrado em violão. É lógico, o disco não é folk metal. Em violão, né? O disco não é folk metal. Mas ele é muito centrado nisso. E eu acho que isso é uma influência do Tool. O Jethro Tull é uma banda muito do violão. Né? Achei que era o Tool. Talvez uma das mais violaneiras. Eu pensei a mesma coisa, Ramon. Eles têm muito violão, né? Tanto é que você pode fazer um disco inteiro de músicas do Jethro Tull só centradas no violão, da coletânea dupla. E eu achei isso muito sacado, muito bem sacado. E o Steven Wilson certamente teve esse olhar, porque compôs muita coisa no violão, o Mikael sempre compôs, né? Mas nesse disco teve um carinho, deu para perceber que teve um carinho especial nele como parte dos arranjos das músicas, porque as melodias é diferente, por exemplo, de uma melodia do violão, por exemplo, no Iron Maiden, pós-anos 2000, você tem uma música como, sei lá, The Talisman, que você tem 3 minutos naquela abertura do violão, ou as músicas do Yannick Gears, com parceria com o Steve Harris, você tem aquela introdução de violão e tudo mais, mas que é uma introdução quase que a parte da música em si. Aqui não, os interlúdios, as melodias, os riffs, as harmonias, elas se reciclam na música ao ponto do violão ser uma parte integral daquele arranjo e daquela proposta. Isso é fantástico, porque a música não perde o peso com o violão. Né? Muito pelo contrário, ela fica mais sombria. Pois é. Principalmente nessas músicas menos técnicas, tipo Dirge of For November, que a coisa é muito centrada em uns acordes mais prolongados e etc. Você fica, puta que pariu. Essa música é eu acho essa música muito black metal, assim. Eu acho ela mais black metal, uns acordes black metal. Porra, sim. Eu acho que ela realmente traz essa coisa sombria, essa coisa gelada, essa coisa macabra, né? Ela te coloca nesse estado. Bem característico. Pois é. Essa música, quando eu fazia vídeo de bateria, cover de bateria no meu canal lá, eu cheguei a gravar ela. Caralho! Só que eu sério? Meu pau no vídeo. Meu Deus. A gravação do áudio da bateria aqui. Hoje eu vou regravar, porque eu amo essa música. E eu não consigo tocar porque eu sou ruim com o pedal duplo muito rápido, né? Eu sempre fui ruim com isso. Nunca fiz muita questão de aprimorar muito o pedal duplo. Mas essa música eu consigo tocar. Funeral Portrait. O que você acha dela, Ramon? Essa música aqui, pra mim, é o mais próximo que esse disco chega de ter um chamado filler. É uma música que eu acho... A música eu acho ok. A música eu acho ok. Não. Mas é a mais fraca do disco pra mim, assim, disparado. Ela não é ruim, né? Mas ela... fica meio perdida aqui. Uma das melhores linhas de guitarra do disco inteira nessa música, pra mim. Caramba. Tem um solinho ali, não é um solo grande, mas nessa música tem um solo muito, muito, muito bom. Eu acho que isso que você tá falando... ou se é do Mikael Åkerfeldt. Eu acho que você tá falando, cara, acontece, né, assim... Tem sessões muito boas, mas eu não acho que essa música funciona tão bem, né? Como a composição... Como é que você se atreve a falar que The Funeral Portrait é um filler?
Não, é o mais Que próximo que isso, chega. Não gente? chega a ser. Ô, Não acho que chega a ser. Fui lá, fui preparar um drinkzinho pra acompanhar aqui o negócio, o cara E aí me volta soltou ouvindo isso, né, velho? Uhum. É isso aí. É a minha música menos favorita do disco, disparado. Não acho ruim, legal. Se eu tô ouvindo, gosto. Mas é a que eu menos gosto. Também acho que é uma Não, música que é. mal foi tocada ao vivo, inclusive. Senão, Só foi tocada na É. turnê de 2010, em alguns shows da turnê do Deliverance, em 2002. essa música eu entendo ficar de lado, assim. Ela é bem. Né? Mas eu acho Qualquer Sim. coisa. eu gosto muito Mas eu da acho uma música muito legal ainda assim, cara. instrumental no final. Eu achei um instrumental que, putz, talvez se tivesse uma outra composição, rendesse algo melhor, né? Uhum. Mas eu acho essa música ainda. Cara, eu acho que ela, no tracklist do álbum, acho que ela não é nem perto de ser um negócio filler, assim. Eu acho que Uhum. ela tá no caminho das pedras, assim, bem redondinha, cara. Não, a Ela, música é ótima, é fantástica, você tem um disco desse, você tem um problema, né? Porque eu tô falando não é isso. Eu só não vou você tocar ter uma música ruim, música entendeu? boa. Isso As na outras discografia músicas, não é que as outras músicas sejam só boas, né? A gente tá falando de músicas bem acima da média, né? na discografia Então de qualquer ali, outra banda, talvez essa música fosse um grande destaque, assim, né? Mas um no clássico contexto desse talvez. disco aqui, cara, pra mim, né? Mas eu gosto da música. Eu gosto. Uhum. Eu gosto. Eu acho que ela combina muito bem com o disco. Eu acho que ela traz toda essa parada sombria, ela traz todos os elementos do disco perfeitamente também. Então, não sei, cara. Eu acho que ela tá redondíssima aí, tá ligado? Acho que ela Uhum. não destoa nem 1%. Acho que, inclusive, este disco é um dos discos mais redondos que eu já ouvi, cara. É um disco que Cara, ele é uma os discos do esferinha, Opeth, são aquela. muito redondos, cara. Eu Ele é acho que o aquela Opeth, bola perfeita do Iberê Tenório, tá ligado? Bola perfeita Uhum. de prog, esse disco. assim, Sim. curiosamente, tô vendo aqui no Spotify, essa é a música menos ouvida do disco, a que tem menos streams, né? Só que É mesmo? Então, É Só que mesmo? isso não Pô, conta muito, não, Patterns in porque Ivy tem mais? Petras e Knife tem mais, tá? Só pra você ter uma Caralho! ideia. Agora, mas isso não acho que conta muito, porque a música anterior, Dirt for November, também é a segunda menos ouvida, e é a música que eu amo do coração, né? Esses mas números do Spotify não vale de merda nenhuma. Né? A maioria nem sempre tá certa, né? é, mas às vezes pode acontecer, né? Às vezes conversa com a opinião, né? Porque Funeral eu Portrait acredito que talvez seja uma mudança, eu acredito que talvez seja uma visão que os fãs no geral têm, né? de que ela é menos, assim, do disco. Engraçado, eu não consigo enxergar lá necessariamente um filler, porque eu acho que esse disco tão redondinho. Não, cara, pelo amor de Mas. Deus, eu tô É falando que é exato, próximo de filler, não é um filler, não acho que é Ah, um tá. filler. Não, mas mesmo próximo, cara, sei lá. Então Eu não consigo nem pensar nesse disco ter algo parecido com filler, cara. Com filler, não tem como. E para mim, o melhor momento da carreira, talvez um dos grandes momentos da carreira do OPF, assim, na Petras in vida, é na faixa título, né? Aí a outra, Blackwater Park. Vai pular Pedras in the Ivy, mano? tem uma outra aí antes. Ah, é Patterns in the Ivy, que é um instrumental lindo, A vinhetinha, lindo, Maravilhoso. extraordinário de violão, né? Bonita. Eu acho que só entrou no disco também por coisa lá do Steven Wilson, né? Que eu Não, não a sei. gente não é que a gente rasgou seda, a gente aniquilou seda pro Mikkel tocando violão pra pular justamente a vinheta de violão do Mikkel, cara. Pois é. É tipo, falar, porra, o Steve Hackett é um puta violonista, tudo aí pula Horizons, tá ligado? Putz. É porque não tem muito o que avaliar, porque, porra, é uma música linda, assim, muito bem tocada, bela, né? Nem isso ela eu considero serve- killer, né? Ela serve pra Blackwater Park, o que a Horizon serve pra Supper's Ready, tá ligado? Exatamente, é o épico final ali, né? A preparação pro Ela é, É um momento para assim, o ouvinte se esquenta que lá preparar, vem, né? tá ligado? Se preparar. Tem Para. essa música tem a parte 2, né? Que não foi lançada no disco principal, mas ela É? tá disponível como bônus track. Tem a Petras in the Ivy parte 2. Uhum, Pra mim, se fizesse a parte 1 e parte 2, fizesse uma música e uhum. tirassem Funeral Portrait, seria mais legal. Que isso? O louco. Aí Fechou apelou, o saco. apelou. Fechou o saco. Passou do ponto.
Mas a música é muito bonita, tem violão e tem o pianinho, tem piano do Steven Wilson. Pois é. Uma ambientação Sim, ele legal. toca nessa música, né? O fim da ópera também tem um piano meio maravilhoso, assim. diga-se de passagem. Eu queria muito que essa música fosse desenvolvida para algo além, né? Tem a parte 2, você vê que ela tinha um negócio a mais ali, né? Sim, por algum motivo. sim. Mas para algo além, eu fiquei tipo, caramba, putz, só isso aqui. Aí a gente chega no que você tava falando, Kelvin, que é Blackwater Park, que para mim é a melhor música do disco, né? Eu acho que eu falei disso na tier list. E hoje, assim, conhecendo a história da música, né, mais a fundo para esse episódio, que eu conhecia bem por alto, né? Porra, essa música subiu ainda mais de nível para mim, né? Eu gosto que ela é muito diferente das demais músicas, assim, né? Ela tem todas aquelas cargas das sessões, né? Ela reaproveita na letra várias referências das músicas anteriores também, um pouquinho, mas dentro de um universo próprio. A bateria também do Martin nessa música, eu gosto que ele usa uma bateria que é a antítese do que talvez a gente esperaria para uma música como essa. E o trabalho vocal do Mikael Åkerfeldt nessa música é fantástico. Instrumental, porra. Não, no disco é o melhor instrumental do disco inteiro. É muito bem feito. Eu aqui, meu amigo, ele é aquele meme do tipo, mano, você essa música, prog, assim, vai com calma. Aí o Mikkel tocando piano, se alguém, fogo, tá ligado? Eu gosto muito de Drapery Falls. Mas eu acho que essa música que tinha que se tornar uma staple, assim, dos shows. Se eu tivesse que escolher, nada contra Drapery Falls, música, tem 1000 atributos. Mas essa música é fantástica, né? E ela tava com a ideia antes mesmo de... Porque o Mikael Åkerfeldt, ele pegou esse nome de uma banda alemã, né? De prog dos anos 70. Não é bem prog, eu tenho o CD dessa banda. É um hard rock. Um hard rock, né? É um hard. É hard? Legal. Tem influênciazinha e tal, mas é mais hard. Ele tem. Acho bem Black Sabbath, assim, na época. Bem Black Sabbath, bem Stoner, bem aquele heavy. Legal, CD. Cara! Se eu não me engano, a Alien Records lançou este CD. Se eu souber, eu podia ter pego. Eles lançou no Brasil o CD, cara? Lançou, a Alien Records lançou, veio com posters de case. Eu tenho lá em cima, puta. Isso, cara. É que pra eu subir, pegar e descer, eu vou levar uns 5 minutos. Mas, puta, velho, eu tenho lá em cima, eu podia ter pego, não pensei nisso. Chama Dirt Box. Uma capa amarela. É sensacional esse álbum, rapaziada. Escutem. Hard rock, heavy rock, anos 70, Stoner. Bom pra cacete. Você gosta de Black Sabbath, essas coisas? Pentagram. Pode ir que o bagulho é fino, rapaziada. Legal. Esse daí é joia obscura da boa, tá ligado? O Michael sempre fez isso. Todo disco da Path tem easter eggs, né? De coisas que ele ouve mais obscuras, assim. Pois Já aprendi muita coisa. Eu não sabia que era uma banda de hard. Legal, cara. Vou ficar de olho. E eu não conhecia. Não fazia a menor ideia desses lançamentos. Eu conheci por causa do nome, que eu fui procurar o Blackwater Park e apareceu. Isso, né? Aí apareceu lá, Blackwater Park 72. Eu falei, 72, a safra é boa, hein, rapaziada? Vou dar uma bizóia. Aí eu fui ouvir e falei, pura. Aí a Arion lançou o CD, eu falei, Fui lá e comprei. Legal. My Arms You Hearse é um trecho de uma letra do disco do estreia do Comus, né? Da banda Comus. Que sapeca. Sim, não, isso aí eu já sabia. Mas Still Life eu quero, eu não sei, nunca vi a fonte, mas eu quero acreditar que é Vandergraaf. Eu ia falar Still Life é mais comum, né? Still Life é comum, tô brincando. Still Life é comum, mas é mais comum. Pode ser Iron Maiden. Mas deve ser do Iron Maiden, provavelmente, do Peace of Mind. O Mikkel é cara de pau, mas não a ponto de pegar um nome igual pra um disco, tá ligado? Na cara de pau, assim. Ele vai pegar uma letra, assim. Eu acho que é mais Iron Maiden. E aí, acho que na hora que lançou ele, puta, o Vandergraaf, velho. Ou às vezes não também, mas enfim. Às vezes nada a ver, a gente tá viajando aqui. É que essa música tá pra muito mim... acostumado pelo termo em inglês, mas Still Life é natureza morta, né? É um conceito artístico muito famoso, é um conceito muito explorado. Tem Rolling Stones, Still Life, tem um álbum do Rolling Stones. Tem, ao vivo. Todo mundo usa esse termo. Natureza morta, né? É um termo comum. É um termo bem comum para arte, principalmente para essa coisa mais sombria, introspectiva. Pois assim.
Pois é. Sorrow, assim, né? Sim. É. Essa música, pra E mim, essa- cara, essa música é uma característica, ela é um tipo de música do Opeth. O Opeth tem categorias de música, assim, e essa música é uma categoria que é tipo, se pegar no disco anterior, a faixa Serenity Painted Death. Blackwater Park, pra mim, é tipo isso, é uma música que, assim, a gente tem uma sequência de riff cabulosa, Nossa, tocar um atrás cara, do outro. verdade. Aí é só riff porrada, Você tem várias coisas ali na batendo música, na né? cara, assim, só riff batendo na cara pra caralho. Mas Essa assim- música, essa do Blackwater Park é tipo Serenity Painted Death, fazendo um filho com Demon of the Fall, do My Arms You Hearse. Nossa, Ela é a Demon of the Fall, versão mais madura também, eu acho. É como se fosse a versão mais madura. mas A gente tem muitas essas coisas, tipo assim, no Gênesis, né? Tipo assim, você pega. Como é que chama aquela música? uhum. Mas aí é que tá. Eu acho Musical Box do Gênesis. O Tony Banks sempre falou, não, tem Musical Box e tem Suppress Ready. A gente pegou o Musical Box, fez a versão mais madura da Musical Box. Uhum. Eu acho que é tipo Blackwater Park é tipo a versão mais madura de Demon of the Fall. Uhum. Né? Eu acho que tem muita semelhança estrutural, ambientação, os tipos de riffs. E essa música, ela tá no categoria S pra mim do disco. Tá junto com Dirt. Não, Caralho, aí Drapery Falls. Pra Essa música caralho. essa daí é SS, sem sombra de dúvida. E uma coisa que Eita, calma lá, SS não. pra mim, Blackwater SS não, só Park... S. SS não, Kelvin, pelo amor de Deus. SS não, galera, por favor. E pra mim, essa música, você falou dessas, pra mim, Blackwater Park é muito melhor que todas essas que você citou. Eu acho também. Embora eu Madura. goste muito, né? Gosto Também muito de gosto. Serenity Painted Death, né? Animal. do Still Life, né? Mas junto a com Blackwater Demure. Park, ela é Deus nos acuda, tá ligado? Demure é bom demais também, mas Blackwater Park, assim, essa música, né? E eu achava que era a referência, né? O máximo de referência da banda, né? Tipo, da banda. E, na verdade, eu descobri que não, que é o nome do grupo, embora o Mikael Åkerfeldt tenha pego da banda, né? Ele pegou... Eu acredito que ele depois tenha pesquisado a referência, porque, para mim, a letra final... Eu não sei se ele também soube dessa informação, sabendo da inspiração do nome que a banda utilizou. Por isso, galerinha, ajudem a gente, faça a gente entrevistar o Mikkel. Pois é. E aí o que acontece? Pode saber várias cara, coisas dessas, né? E o nome, né, Blackwater Park, ele vem do livro Woman in White, Mulher de Branco, de 1859. Ele é de um escritor chamado Wilkie Collins. E ele é um clássico, ele é um livro clássico do romance gótico e etc. Ele é meio policialesco. O livro ele fala de um rapaz, que é um artista, um professor, chamado Walter, e ele encontra uma mulher à noite vestida de branco, daí vem o título do livro, e ele se envolve, algum tempo depois, ele vai atrás de uma mulher, ele trabalha como professor particular, e ele se envolve com uma outra mulher que é uma sósia dessa mulher de branco, que é uma mulher chamada Laura. E ele acredita, a priori, que essa mulher é a mulher de branco que ele viu, que ele se apaixonou. Só que essa mulher, que é a Laura, ela já está prometida para um outro cara, né? Ela era de família aristocrática, rica e etc. E esse outro cara que queria casar com ela, ele estava casando com ela basicamente pela grana, porque ele estava meio falido, estava meio a fim de obter posse sobre os bens da Laura, né? E ele começa a estar com ela, ela se apaixona também pelo Walter, pelo cara que é o professor, o desenhista, mas ela não pode realizar essa paixão porque ela já está prometida para um outro cara, a sociedade do século XIX, aquela coisa toda. E ela se casa com esse outro homem, que está só interessado no dinheiro dela. E esse outro homem, ele leva ela para morar num, entre aspas, é um casarão, entre aspas, num grande terreno, que é o Blackwater Park. E lá ela vive um verdadeiro inferno no casamento com esse cara, porque esse cara é grosso com ela, é rude, né? Ele isola ela da sociedade, e ele faz as coisas mais sombrias com essa mulher dentro dessa casa, né? E até que tem um arremate
único dentro da história, porque ele arquiteta um plano para se apoderar de vez de todos os bens dessa mulher que ele está, né? E ele decide matar essa outra sósia dela e fazer com que a morte dela seja vista pela sociedade como a morte da Laura, né? Porque ninguém sabe que ela tem essa sósia. E no livro, salvo engano, tem a explicação de que essa mulher era uma mulher real, que era uma espécie de... Eu não li, eu não posso dizer com certeza, mas pelas histórias que eu pesquisei rapidamente, essa mulher, ela era uma espécie de guardiã protetora, aquela coisa meio sombria, né, e etc., da Laura, né? E ele descobre que ela tem essa guardiã que é igual a ela, que ela nunca percebeu, e ele mata essa mulher e faz com que essa mulher seja enterrada, faz o velório todo, e faz com que a sociedade toda acredite que, que a mulher dele morreu, né? E aí ele consegue se apoderar dos bens dela e etc. Enquanto isso, o professor de desenho, o cara lá que viu a mulher de branco, que era essa sósia, ele vai atrás da história toda, vai atrás dela, porque ele está apaixonado pela Laura verdadeira, que ele trancafia essa esposa num hospício, ou coisa do tipo, né? E ele restabelece a verdade, desmascara esse cara todo e restitui o nome dela na sociedade. O marido depois morre e ele termina o romance com a Laura, resgatando, entre aspas, a identidade dela, apesar daquele Blackwater Park, né, que é o símbolo da história, onde ela viveu os principais, piores momentos da vida dela, estando O Parque da Água Suja. Uhum, exato, né? Porra, a história desse livro eu fiquei fascinado, né? Até para verificar se muitas... Fui procurar aqui, é do Wilkie Collins. Na Amazon, o box com os 3 partes do livro tá R$53. Já pus no meu carrinho. Quem estiver assistindo, curtir essas ideias. Pois é. Lá. Eu já pus no meu carrinho, R$53 o box com os 3 livros. Tá valendo, hein? Nossa. 3 livros. Acabei de largar aqui. Acabei de baixar aqui. E isso foi a história que eu pude pesquisar por alto e etc. E pelo que as pessoas geralmente falam, né? Pode ser que no livro tenha alterações, mas o cerne da coisa é esse, né? Até por questões de tradução, né? E, cara, eu fiquei fascinado por essa história. Assim. Animal, caralho. O Blackwater Park. E na própria Me remeteu música, uma mistura de Morro dos Ventos Uivantes, com umas paradas meio do Edgar Allan Poe. Uhum. Interessante pra caralho. Cara, e a representação do Blackwater Park como um lugar dos piores acontecimentos, dos piores instintos que a sociedade pode fazer de uma pessoa para com as outras, etc., por causa de grana, dinheiro, por problemas até espirituais, né? E essa representação na letra da música, eu sinto isso. Então, eu acredito que provavelmente o Mikael Åkerfeldt deve ter lido o romance, ou deve ter sabido do plot principal para compor essa música, porque eu acho que a música final ela é bem sumarizadora desse lugar que é esse celeiro dessas desordens, etc., espirituais, sombrias, né? Então, para mim, quando eu ouvi isso, ganhou uma outra conotação maravilhosa. Não tem nem mais o que dizer sobre essa música. A última frase da música, velho. A última frase dessa música é muito doida, cara. O sol se põe pra sempre em Blackwater Park. Sunsets forever. Que isso? Forever over Blackwater. Acaba tudo é sombrio, mal, né? Acaba muito do mal. Muito climão. Cara, tô dando uma bisóia na letra aqui. Faz muito sentido com essa história que você contou, cara. Tem umas coisas que se dá uma encaixada, assim, principalmente pela questão de sofrimento, pela questão de passar anos sofrendo em um lugar, e principalmente sofrendo em detrimento de outra pessoa, sofrendo por causa de outra pessoa. Uma pessoa está te causando sofrimento, né? Caralho. Faz muito sentido, cara. Não conhecia essa história. Total.
Aí tinha que entrevistar o Michael, né, pra conversar, velho. Eu adoraria, cara. Adoraria. E seria ótimo a gente ter um Mikael aqui no canal, mas é aquilo, depende de vocês, né, gente? Porque... An advocate documenting the laws fluttering with consent. This doesn't concern me yet, still far from the new taunting their bereavement. Tipo, cara, faz sentido o que você estava contando. Não conhecia essa história. A letra fez muito mais sentido pra mim agora. Cara, que do caralho. Eu vou ler esse livro depois, cara. Cara, e lei também até me atualiza. Não, depois eu até vou atrás desse livro, porque eu adorei a história. E eu até vou atrás na Amazon, no precinho maneiro, cara. Por causa do nome, por causa de todo o plot, até, né? Pra até conhecer o plot bem. Às vezes tem uma coisa que é a interpretação das pessoas, e não é assim necessariamente no livro. Mas o grosso da história é esse. Putz, cara. E olha isso é um filme, né? Porra. Sim, maravilhoso, porra. Né? Será que tem? Não tem filme? Às vezes tem, pô. Série, filme, tem? sei lá. Deixa eu levantar a capivara aqui. Vai tomar no cu, Mikkel Åkerfeldt, você não tinha esse direito, tá ligado? Você não tinha esse direito, cara. Uhum. Não, é um disco que realmente, como a gente falou, para a geração mais contemporânea, é equivalente ao Red do King Crimson. É um disco que ele traz peso, melodia, o sorrow da parada, né? Ele é denso, ele é carregado, ele tem um peso não só no peso musical, mas no peso lírico muito forte, ele é sombrio, mas ao mesmo tempo ele é muito bonito. Então, é um equilíbrio muito bom que eles atingiram aqui. As músicas são muito redondas. A parte acústica, ela não diverge em nada da parte mais brutal. Os vocais limpos não conflituam tanto com os vocais guturais, eles vêm de uma forma muito natural, uma forma muito suave. Realmente, cara, é insano isso daqui, né? Pois é. O grande ponto de virada da banda, né? O momento em que a banda, digamos, furou a bolha, né, e começou a fazer turnê, começou a ganhar algum dinheiro. Eles contam, o Michael conta, pô, a gente pegou uma nota de $100 pela primeira vez na vida, assim, que isso, gente, tá muito Sim. Pô, agora os shows tem 500 pessoas, é daqui pro Madison, eles até brincam assim, pô, é daqui pro Madison Square Garden agora. E depois eles foram lá pro Royal Albert Hall, né? Putz, caramba. Então é um disco rapaziada que tá ouvindo, só um parênteses, eu puxei aqui. Tem dois. Tem um filme noir da Mulher de Branco de 48. Legal. E tem um de terror de 88. Vou puxar depois para assistir os dois. Ah, legal, hein? Legal. Nossa, a gente vê se teve muita adaptação da história, né? Uhum. Então, quem puder, assim, gente, esses livros que tem adaptação, se puderem, comprem o livro e vejam os filmes, né? Os dois. É o ideal, né? Que aí tem as diferenças, né? A gente pode notar também quais adaptações deram bom em cada momento. Porra, quanta adaptação que eu achei do caralho, eu fui ler o livro e falei, putz. Qual? Nossa, eu acho que a que mais me pegou foi Eragon. Não, você leu o livro, achou o livro melhor ou o livro pior? Não entendi. 1000 vezes melhor. Mas, puta. Tá. O filme pega coisa do livro e fala, você fez isso aqui no meu cu. É absurdamente melhor. Porra. E é sempre bom, né? Porque tem as diferenças de versões. Porque no livro você imagina a história de um jeito e o filme tem a coisa gráfica, né? Você vê a imagem, entre aspas, definitiva da coisa. O filme é a interpretação de outra pessoa que só tirou da cabeça. É isso mesmo. E episódio encerrado aqui. Agradeço muito a participação de Tommy, Ramon aqui, Cardinale. Muito, muito obrigado. Com esse brinde aí na tela, não tem nada para brindar aqui. Tem, sei lá, o meu fone aqui que parou no meio. Pronto, brindei. Esse disco merece. É isso. Ouçam um disco ao vivo de 2010, eles tocando o Blackwater Park inteiro. Para mim, soa melhor que o disco original.
Palito leve. Qualquer acho. ao vivo do Opeth soa melhor que o original pelo simples fato de que a gente tem as piadas do Mikkel no meio. Pois Tem as é, piadas. pois é, pois é. E, por favor, comentem, curtam, compartilhem, ajudem a gente a crescer o nome da Progland para ter o Mika Ackerfeld aqui para a gente conversar. Diga pra gente aí, o que vocês acham? Esse Blackwater Park é o melhor disco do Opeth? Uhum. E vai no Insta do Opeth e coloca hashtag Mikkel no Progland. Mika no Progland, por favor. E também digam aí nos comentários como vocês conheceram o disco e etc. Que eu gosto muito de saber essas histórias. Muito obrigado aos meus amigos. Valeu. Se inscreva, deixem o like, comentem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.